Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã, gloriosamente, os seus projetos, os seus sonhos, a sua família e toda a sua caminhada. Que Ele possa vir falar conosco, trazendo fortalecimento ao nosso coração nesse próximo momento, esse ciclo que se findou, que foi a última semana, começa outra, é um ciclo atrás do outro, e a nossa vida é assim, feita de fases, que Ele possa falar e trazer esse fortalecimento. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor, pastor, teólogo e espiritual homem de Deus, João. Quero ler com vocês o capítulo 18, versículo 33 em diante. Diz assim: Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxe Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: Essa pergunta é sua ou outros lhe falaram ao seu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram para mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue a líderes judeus. Mas o meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: Você então é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: Que é a verdade? E essa é uma pergunta, irmãos, que ecoa pela eternidade. Muitas razões e muitas verdades. E isso tudo causa bastante confusão em nosso coração. Que caminho devo seguir? Bom, creio que vocês já sabem. O contexto é o julgamento do Senhor Jesus. Pilatos tinha acabado de conversar com os líderes e ele não queria, porque ele não via verdadeiramente culpa no Senhor Jesus, mas ele era o homem responsável por conduzir ali todo o julgamento, visto que, como Israel era dominado por Roma, precisava ter uma autoridade que condenasse aquele homem por meio da crucificação, e o homem em questão é o próprio Deus, o Senhor Jesus. E ele não queria, ele foi interrogar novamente, de fato de entender, querer entender o que estava acontecendo. E é impressionante isso, e mediante isso eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto para a nossa vida, fala muito ao nosso coração. Diz assim: Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Irmãos, eu gosto sempre de falar que as nossas perguntas a Deus revelam a nossa pequenez diante do propósito que Ele tem conosco. E as perguntas de Deus sempre revelam a sua grandeza. E ali com Pilatos não era diferente. Ele estava sobre pressão em um momento que precisava tomar uma decisão. Agora, a grande questão é que ele chegou justamente perguntando se ele era o rei dos judeus. Por quê? Porque ele estava sob a influência dos fariseus. Os fariseus usaram isso para poder colocar o cargo de Pilatos em xeque e instigá-lo justamente a matá-lo, contando ali até uma mentira. Ele sim é rei. Jesus é o rei, mas ele é o rei dos reis. Então, quando influências externas entram em nosso coração, não conseguimos ter uma visão clara de quem é Deus. Quando influências externas entram em nosso coração, quando nós permitimos que essa porta seja aberta, elas geram dúvida e incredulidade de quem Deus é. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. E uma vez que Cristo é tão superior, o Espírito Santo nos adverte: hoje, se ouvirem a sua voz, não permitam que o coração de vocês se endureça, como fez o povo de Israel. Eles se rebelaram durante o tempo da provação no deserto. Em tempos de provação, como este que Pilatos está passando, nós temos uma tendência de lavar as mãos, de não querer decidir, ou de decidir por aquilo que é politicamente correto, de que vai agradar homens, de que vai agradar bem. Mas Cristo é superior. Cristo é superior a todos. E ali tem três pessoas incluídas nesse cenário: os fariseus, que pensam que são muito e manipulam a verdade a fim de que outros que também são
dotados de autoridade, cumpram a sua própria vontade. E ali, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos, o Rei dos Reis. Uns que é líderes, alguns líderes religiosos, outro um líder político, e o outro o dono do mundo. Estão ali discutindo e tentando julgar o universo. Engraçado, não é verdade? Mas é verdade, é o que está acontecendo. Agora, quando nós nos deixamos influências externas entrar em nosso coração, temos uma visão diferenciada. Alguns veem Jesus como um Jesus histórico, outros um Jesus religioso, outros como um Jesus político e revolucionário, como o próprio Pilatos estava enxergando por causa do fermento dos fariseus. Como você vê Jesus, irmão? Como você vê Jesus, minha irmã? Olha, Jesus respondeu: essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a seu respeito? Outros lhe falaram ao meu respeito? E isso é importante, irmão, nós nos perguntarmos: será que alguém tem falado sobre Jesus ao nosso respeito? Porque toda vez que vamos pregar a palavra, devemos tomar o cuidado, principalmente nós que somos os pregadores. Para quê? Para que o nosso fermento pessoal, os nossos traumas, as nossas vivências não venham atrapalhar a experiência de que vocês possam ter por meio do Espírito Santo e assim endurecendo o coração. Isso é bastante sério. E Jesus conhece a origem do problema. Ele estava instigando justamente Pilatos a falar, porque ele tinha vindo de uma conversa com os fariseus. Então Jesus conhece o que está fermentando o coração daquele homem. Jesus sabe, irmãos. Jesus conhece todos os nossos pensamentos. Jeremias 17, versículo 9 e 10 fala: o coração do homem é enganoso, mas o Senhor é o Deus que sonda os nossos pensamentos e os nossos corações, a fim de nos dar tudo aquilo a qual nós temos justamente sido motivados. Salmo 139, versículo 1, o Davi fala: tu conheces o meu andar e o meu levantar. Tu já me enxerga quando eu estou na cama e conhece os meus pensamentos, todos os meus pensamentos. Agora não tem como fugir disso, irmão. Por quê? Porque Jesus sempre vai atacar na origem do problema. E a vontade dele, o que ele queria era verdadeiramente que Pilatos abrisse a boca e observasse o que estava sendo dito. Essa, meu irmão, é uma oração, representa uma oração nossa com Deus. Olha, a palavra fala: acaso sou judeu? E era essa a grande questão ali ser tratada. Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram para mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? O que você fez? Quando falamos com Deus, irmão, logo aparece o que tem dentro de nós. Por isso devemos observar aquilo que está sendo expressado em nossas orações. A nossa oração não tem o poder de mudar Deus, irmão. Não. É bem verdade que algumas orações, como a do rei Ezequias, por exemplo, fez com que Deus prolongasse um decreto sobre a sua vida. Mas eu duvido muito que Deus não prolongasse aquele decreto, visto que os 15 anos acrescentados logo depois do arrependimento do rei Ezequias foi o tempo em que Ezequias gerou seu filho e sucessor do trono, que era uma promessa do próprio Deus. Às vezes ele nos coloca sob pressão justamente para nós vermos como nós estamos orando, o que nós estamos falando. E logicamente, irmão, quando nós falamos com Deus, a intenção é chegar ao nível máximo de sinceridade, porque Ele já sabe tudo que tem. Ele já sabe, Ele já conhece o nosso interior. E o que tinha no interior daquele homem, irmão? Ele fala: acaso sou judeu? O seu povo está querendo te colocar na cruz, irmão. Por quê? O que você fez? Olha, você percebe que ele está tentando entender e está tentando encontrar as respostas, mas a verdade é que as influências que esse homem foi submetido está gerando dúvidas sobre quem é Jesus e alterando a visão, trazendo uma visão totalmente distorcida de quem é Deus. Mateus capítulo 15, versículo 14 diz: como um cego pode guiar outro cego, ambos cairão no abismo, se um cego conduzir outro cego, literalmente. Então precisamos
entender justamente e chegar à profundidade da superioridade de Cristo. Olha, no versículo 36, Jesus respondeu mais uma vez. Está orando, ele está respondendo, irmão. Ele está falando. Nem sempre as respostas de Jesus vêm como nós esperávamos, não é verdade? Ele perguntou por quê, o que você fez. Olha o que Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus seguidores lutaram para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. O fermento que os fariseus colocaram era justamente sobre Jesus ser rei. E, irmão, o que Jesus deixa bem claro para ele, irmão, que quem sabe e entende a sua identidade não luta por algo que não vale a pena. Jesus não veio para ser rei de Israel. Jesus não veio para governar esse mundo. Esse mundo, quando nós observamos ele, irmão, ele é uma verdadeira prova de fogo. Aqui lutamos, sofremos, choramos, nos angustiamos, muitas vezes pensando que não vamos alcançar o próximo dia, sem esperança de um amanhã melhor. Brigamos contra o tempo para atingir metas e para atingir patamares mais elevados neste mundo, a fim de agradar pessoas que nós muitas vezes nem conhecemos, doando assim e correndo contra o tempo, sendo que Deus, através da cruz de Jesus, já nos deu todo o tempo do mundo. Nós temos todo o tempo, nós temos a eternidade. E lá tem um lugar eterno onde não tem choro e nem ranger de dente. E quem sabe disso, meu irmão, quem entende a sua identidade, não luta por algo que não vale a pena, que é a luta justamente de Pilatos, para manter o seu reino estável, visto que ele não sabia se fazia a vontade dos fariseus, se soltava Jesus mesmo acreditando que Jesus era inocente, ou se mesmo, lavava a mão diante de todo mundo, como se pudesse lavar as mãos de Deus, fazendo o politicamente correto e ficando bem na fita, não é verdade? Na frente de todo mundo, irmão. Agora, quem tá aqui totalmente tranquilo, pelo que parece, é Jesus. Tanto que os seguidores dele não pegaram um pedaço de pau e nem de pedra para tirar ele. E nem ele deu a ordem aos anjos para que pudesse. Por quê? Porque está tudo sob o controle. Está tudo sob o controle, irmão. Ele precisaria passar por aquela provação para que nós viéssemos a acreditar nele. Senão jamais acreditaríamos, irmãos. Essa é a verdade, se ele não tivesse ressuscitado. E olha o que Romanos 1, versículo 19. Um homem que teve a visão aberta pelo próprio Jesus Cristo fala: pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus a manifestou. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas e tudo que existe no mundo. Assim, eles não terão desculpa alguma para falar que Deus não existe ou que ninguém pregou. Sim, eles bem sabiam que Deus, mas não admitiram, nem o adotaram, nem mesmo agradeceram a ele. O resultado foi que as suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Justamente quando nós não conseguimos enxergar a beleza da criação e em tudo no agir profundo de Deus, que só pode vir por meio da fé, a nossa mente fica confusa e em treva, como a mente de Pilatos nesse momento. Mas ele jamais poderia dar desculpa, irmão, porque ele sabia que Jesus era inocente. Jesus estava profetizando e mostrando que conhecia o que tinha dentro do coração dele. Ele estava preocupando com o motim, com se o seu reino seria tomado à força por um líder revolucionário. Era assim como ele enxergava Jesus naquele momento. E isso provoca o que, irmão? Pecado. Toda vez que nós vemos Jesus de uma forma diferente, irmãos, vamos pecar contra o nosso Deus. E a nossa mente fica insensata. Consegue perceber a beleza de Jesus enxergando dentro do coração de Pilatos? O meu reino não é deste mundo. Pode ficar tranquilo, irmão. Pode ficar tranquilo. Você vai ficar com o que é seu. O que é seu é seu. Foi meu pai que te deu. Olha, e Pilatos disse: então você é rei?
Olha, percebe, irmão? A conversa, a oração, aonde chegou? E olha o que Jesus fala: de fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade, meu irmão. Por quê? Os nossos medos e os nossos anseios serão revelados nessa conversa. Toda vez que nós colocarmos, sabe, em oração, e lembre-se, para falar com Deus, nunca é bom falar com pressa. Eu quero repetir isso para que entre no teu coração. Para falar com Deus, nunca é bom falar com pressa. Será nesse momento, irmão. Será nesse momento, minha irmã, que tudo que nós não precisamos carregar será identificado, será revelado nessa conversa. Os medos, anseios, inseguranças, preocupações com um mundo que já está condenado. Agora precisamos nos colocar a conversar. O véu já foi rasgado e por isso eu trouxe essa mensagem, porque muitas pessoas procuram em suas igrejas, e quando eu falo isso é nas suas instituições religiosas, procuram em outros homens, às vezes até em mulheres, às vezes num relacionamento, num casamento, às vezes numa satisfação temporária de conquistar um cargo dentro de sua empresa, ou até mesmo em uma aquisição de um bem como um carro importado ou uma casa linda, uma grande mansão, aquilo que somente Deus pode responder. Aquele vazio que existe no nosso coração, os nossos medos e os nossos anseios vão ser revoltados. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Consegue perceber a consciência de propósito e de não se negar? Você está dizendo que eu sou rei. Eu já te disse que meu reino não é desse mundo. Foi revelada ali a preocupação, o que estava dentro do coração daquele homem. Olha, e é muito bom conversar com Deus, irmãos, porque nós vamos ficando mais leve, nós vamos ficando mais aptos, mais encorajados a fazer o que é certo. E quando nós nos conectamos com o eterno, e a eternidade é plantada em nosso coração, nós percebemos a beleza do serviço a Deus, como o de Jesus Cristo, de se entregar por nós, que é justamente isso que mantém o nosso coração conectado ao céu. Quero ler com vocês Salmos, capítulo 27, versículo 1. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é o meu refúgio. De quem eu poderia ter medo? Muitas vezes ficamos assustados, muitas vezes o nosso coração é tomado de pavor e medo, justamente porque a incerteza daquilo que é o nosso futuro nos coloca em xeque. Como, por exemplo, Pilatos estava passando: será que eu vou continuar sendo rei? Será que esses homens estão querendo fazer um montim? Será que haverá alguma insurreição? Confiam em homens, confiam no seu poder e se esquecem que o céu domina sobre tudo. Agora podemos entregar, confessar e nos juntar ao rei e pelo reino, na construção de um propósito que é firme e leal, que romperá o lapso temporal existente aqui neste mundo, antes de Cristo e depois de Cristo, e tudo por causa dessa obra da cruz. Mas para isso é necessário virmos a luz, e por isso ele fala: todos que me amam, todos que amam a verdade, ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? E muitas pessoas ficam confusas justamente com Pilatos: o que é a verdade? Agora, quem conhece a verdade, quem conhece o caminho, quem conhece a vida, não se ilude com a mentira. Eu quero repetir: quem conhece a verdade, não se ilude com a mentira. Sabe muito bem de onde veio e para onde vai. Uma identidade firmada na rocha, inabalável, imparável e incansável, capaz de atravessar longos desertos sem se negar à aprovação, capaz de enxergar no vale denso, no vale das mais densas trevas, capaz de não sucumbir, de não parar quando a tempestade e o vento sopra contrário, porque a nossa força vem de um rei todo-poderoso que se fez cordeiro
mas que no final de tudo se tornou um grande leão. Deixa Deus, meu irmão, deixa Deus, minha irmã, despertar esse leão através de você. Olha o que Paulo fala, quero partir aqui para o final. Filipenses capítulo 3, versículo 18 diz: porque eu já lhes disse antes, muitas vezes, e agora digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é o apetite. Do que você tem fome, meu irmão? Do que você tem fome, minha irmã? Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los. E tudo em que pensam é nesta vida, aqui na terra. Mas a nossa pátria está no céu. Com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nós estamos aguardando esperançosos a sua volta. Quando ele voltará, tornará estes nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos, semelhantes ao dele, usando o mesmo grandioso poder que ele usará para conquistar todas as outras coisas em todas as outras partes. Paulo já sabia, a eternidade entrou no coração, e é somente internamente para entender o eternamente, porque o nosso exterior já está corrompido e já está condenado à morte. E quem se preocupa com essa vida, meu irmão, mais do que a outra vida, ou não se preocupa com a outra vida, provavelmente já está fadado ao fracasso, porque o apetite são as coisas desse mundo, desejos que não se saciam. Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão saciados. Agora, aqueles que sempre têm fome daqui nunca serão saciados. Precisamos deixar que essa palavra de eternidade assuma o controle do nosso coração, a fim de que tudo que nós façamos pelo Rei e pelo Reino. Que Deus abençoe os irmãos. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.